Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. As pessoas na beira da pista. Antes de tudo, este é um relato que foi selecionado na Sociedade Secreta dos Assombrados. Foi selecionado pela Sociedade Secreta dos Assombrados, pela SSA. O que é isso? Essa é uma sociedade fechada dentro do Facebook. É somente para patrões, ou seja, para aqueles que ajudam o canal no Patreon. Ah, mas tem que pagar. Gente, a partir de $1 por mês você pode ser patrão no Patreon. Tem gente lá com 12 anos de idade que é patrão. E esse relato causou arrepio na galera lá e todo mundo, não, esse relato tem que ser contado em vídeo, então está aqui, estou contando em vídeo. O moço que nos conta esse relato é policial rodoviário federal. E alguns dias atrás, a filha dele estava assistindo o nosso canal no YouTube, vendo um relato que eu estava contando a respeito de uma aparição na rodovia. E isso fez ele lembrar de um caso muito horripilante que aconteceu com ele. Aconteceu por volta de 2007, quando ele ainda trabalhava na rua, nas rodovias, patrulhando as rodovias. Hoje ele fica só no administrativo. A área de patrulha dele era numa rodovia logo após a divisa com São Paulo. Ele não vai dizer o nome por questões pessoais. Era mais um dia de serviço normal e ele começou a trabalhar à noite porque ele estava com um filhinho recém-nascido. A filha mais nova dele tinha acabado de nascer e ele fazia muitas horas extras para compensar, para dar dinheiro porque é um filho dá gastos. Então ele chegou na base lá por volta das 15 para 6 da tarde, o turno dele começava às 6 horas, mas ele sempre chegava um pouquinho mais cedo para tomar um café e conversar com a rapaziada. No total eles eram em 11 policiais, 5 ficavam na base, atendendo o rádio e comandando as viaturas, e os outros 6 faziam as patrulhas divididos em 3 carros, iam 2 policiais em cada carro para sair para a rodovia e fazer as patrulhas que você vê, os policiais rodoviários parados nas beiradas aí. E ele disse que naquele dia tinha algo estranho no ar. Ele estava com uma sensação muito esquisita, os pelos do braço dele não paravam de arrepiar, ele estava com a barriga estranha, sabe aquela sensação no estômago, na barriga de ansiedade, mas não tinha motivo, não tinha porquê ele tá daquele jeito. Era um certo medo tomava conta dele, mas era inexplicável, medo do quê? Ele era um policial há anos, ele já enfrentou coisas, já enfrentou bandido fortemente armado, ele já correu atrás de ladrão no meio da madrugada, no meio do mato. Não tinha medo disso? Não tinha medo de muita coisa. Mas ele não conseguia controlar aquela sensação ruim que estava dentro dele. Então chegou às 6 da tarde, ele entrou na viatura junto com o parceiro dele. O parceiro era o piloto, mas era ele quem comandava a viatura. E partiram pela rodovia até chegar no perímetro de ronda deles lá, que ficavam 7 minutos dali. Aí nos primeiros minutos ali dirigindo, aquele silêncio total, ninguém falou nada. Aí ele, para quebrar aquela tensão, aquele silêncio entre os dois, ele falou alguma coisa do tipo, que é o que ele lembra mais ou menos que foi o diálogo ali. Ele falou pro amigo dele, hoje o dia tá estranho, né? Um clima tenso, não acha? Aí, pra surpresa dele, o parceiro dele respondeu, achei que só eu que tava sentindo isso. Minha mulher não queria nem me deixar vir trabalhar hoje, que ela tava com uma sensação de alguma coisa ruim ia acontecer. Aquilo só deixou ele mais cabreiro ainda, porque ele viu que o clima tenso, aquela sensação ruim, não era só com ele, era geral. Então eles chegaram ao perímetro deles lá e iniciaram a patrulha. Era uma pequena estrada que ligava 2 cidadezinhas também pequenas. Não tinha nenhuma iluminação e ao lado da estrada era só mato, fechado de mato. Ali era uma rodovia perigosa porque era lugar de ladrão se esconder para jogar pedra nos carros, assim os carros param e eles aproveitam para assaltar. E ali eles são protegidos pela escuridão e pelo matagal que é do lado. É fácil para os assaltantes, para os ladrões agirem. Então por isso eles ficavam patrulhando ali. Então após algum tempo na rodovia eles receberam uma mensagem da central. Atenção VPR 72. Recebemos ligações de motoristas relatando pessoas andando na borda da pista. Fiquem atentos aos suspeitos e abordem com cautela.
Aquilo serviu de alerta, eles diminuíram a velocidade, ligaram o holofote, empunharam as armas. Ele portava um fuzil e o amigo dele uma pistola. E ainda tinha uma calibre 12 no carro, a viatura, né? Após alguns minutos, eles avistaram umas silhuetas andando no mato. E eles apontaram o holofote para essas silhuetas aí, só que a luz não chegava até eles. Eles iam ter que descer da viatura e ir atrás a pé no meio do mato. Não tinha como eles entrarem no mato com a viatura, porque a mata alto, o capim alto, e a viatura podia cair ali em qualquer vala. Daí ele pegou o rádio e avisou: Central, avistamos os suspeitos. Estamos desembarcando para abordagem. Atenção para apoio. Assim que eles contataram a central, eles desceram da viatura. Ele empunhou o fuzil com a lanterna apoiada no fuzil e o amigo dele com uma mão na lanterna e a outra com a pistola. Então eles viram 3 silhuetas na frente deles. E aí começou o diálogo. Pode parar os 3 aí, é a polícia. Põe a mão na cabeça e não vira pra cá. E os 3 continuaram andando como se não ouvissem. Aí o parceiro dele já tenso com aquela situação, no escuro, as pessoas ali dando a mínima porque ele tá falando que é a polícia e tal. Aí o cara já... Para, porra, tá surdo! Vou atirar! Nesse momento as 3 sombras começaram a correr. E aí começou uma perseguição no meio do mato. Essas 3 sombras pareciam que não estavam correndo com toda a velocidade que podia. Mas mesmo assim, era o suficiente para eles não conseguirem alcançar essas 3 pessoas. Elas parecia que não corriam tanto à frente, mas eles estavam lá e eles não alcançavam. Aí nesse momento ele pensou que podia ser uma emboscada, ele falou: a gente vai ter que atirar. Aí ele parou, ajoelhou em uma perna, em um joelho, apontou e deu um tiro de fuzil na direção deles. E nada aconteceu. Aí ele pensou: poxa, como que ele poderia errar um tiro naquelas condições? Que pra ele era tipo batata acertar o tiro, já que ele era vencedor de diversas competições de tiro entre as polícias. Então ele levantou e continuou correndo, ele atrás e o parceiro dele correndo na frente. De repente o parceiro dele parou e ele gritou lá de trás. E ele gritou: não para, porra, pega, pega! E o parceiro dele não se mexeu, continuou parado lá na frente. E quando ele alcançou o parceiro dele, ele teve a maior surpresa da vida dele. Ali estava um carro capotado e havia 3 vítimas dentro dele. E as 3 silhuetas que eles viram correr no meio do mato lembrava o porte físico dessas 3 pessoas no interior do carro. O carro estava destruído. No mínimo eles perderam o controle do carro e saíram um bom perímetro da pista ali pelo mato e capotaram lá para dentro. Capotaram por diversas vezes porque o carro estava destruído. Mas se não fosse essas 3 sombras atraindo eles para o meio do mato, eles nunca iam encontrar aquele carro lá. Então depois de algum tempo ali de total surpresa, ficou um olhando para a cara do outro assim, processando tudo aquilo que tinha acontecido. Aí ele voltou ao pensamento policial e contatou as viaturas da área ali, chamou reforço e tal. E quando a perícia chegou, constatou que eles estavam mortos havia 3 dias já. Após esse acontecimento, o amigo dele pediu baixa da corporação e ele também não aguentou e pediu transferência. Ele não trabalha mais na rua e não viaja mais à noite. Corre uma lenda nas cidades que são cortadas por essa rodovia que durante a noite alguns motoristas ainda avistam 3 silhuetas que entram pro meio do mato, entram correndo pro meio daquele mato, no trecho onde ocorreu o acidente. Ele não sabe se essa lenda é verdadeira, se as pessoas realmente ainda veem essas 3 silhuetas lá, mas ele sabe que o que ele viu é real. E isso nunca vai sair da cabeça dele. Ele diz que isso é um relato pessoal dele, um policial com quase 10 anos de carreira e a maior parte desses anos na rua. E ele diz que nunca nenhuma ocorrência o chocou tanto quanto essa daí. Gente, essas silhuetas eram os fantasmas, né, os espíritos das pessoas que estavam mortas, com certeza, naquele carro. Eles estavam pedindo ajuda, porque era uma rodovia deserta, né, perigosa, e ninguém ia dar por falta, às vezes achando que desapareceu, que foi para um outro lugar, não sei se a família talvez estivesse buscando, e as próprias pessoas que estavam mortas ali estavam preocupadas com a situação delas, tipo, não estavam em paz, né, tipo, morri, e aí? Ninguém vai
me dar um enterro ou algo digno, né? Então eles estavam pedindo ajuda. Mas será que meio que ficaram presos ou isso causou uma impressão? Não sei. Eles ficaram presos a isso e tem gente que ainda vê eles tentando mostrar o local do acidente? Essa é a lenda que corre. Se é verdade, a gente não sabe. Você sabe onde aconteceu isso? Conhece essa história? Nessa rodovia aí, logo depois da divisa entre Minas e São Paulo? Ele não diz aqui onde é. Mas às vezes você conhece essa lenda, mora em alguma dessas cidades que corre essa lenda, escreve aqui nos comentários. Eu tenho uma dica de livro para você. A Física da Alma. Tá, não fala exatamente de fantasma, mas aqui ele vai falar um pouco a respeito do que é a alma, né? A física da alma. Será que a alma daquelas pessoas saiu, com certeza saiu do corpo, né? Mas foi lá chamar. Nesse caso do relato, as pessoas morreram e a alma saiu ali para pedir ajuda. Mas eu já vi casos onde a pessoa está viva ainda dentro do carro acidentado e a alma dela, sei lá, ela consegue se desprender do corpo, pedir por ajuda e depois voltar e ainda tá viva. Eu já vi casos desses. Então, o que explica isso? Este livro vai falar um pouco a respeito disso. Ó, é um livrão. Está lá na loja sobrenatural.com.br. É a minha dica de hoje. E se vocês gostaram desse relato, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue no Instagram. Se gosta do nosso trabalho, seja um patrão do Patreon e participe da Sociedade Secreta dos Assombrados a partir de $1 por mês. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço da caixa postal. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!